Olá, muito boa tarde. O Torno e o Altar, assim se intitula o livro onde são partilhadas memórias de um padre operário. Algumas delas vão ser também partilhadas neste programa, onde contamos com a presença do autor desta obra, o padre Luís Martins Ferreira. Antes, a nossa rúbrica de cada quarta-feira para destacarmos contextos sociais onde permanece a perseguição por motivos religiosos. A história que vamos ver hoje leva-nos até à Etiópia, muito perto da Eritreia. A fronteira entre estes dois países, que já estiveram em guerra e que tem praticamente 1000 quilómetros de extensão, continua a mostrar sinais de uma forte tensão militar. Pelo chão há balas, minas por explodir, mas acima de tudo há muita miséria e fome. O padre Teom Fitvi está quase sozinho na luta contra essa miséria quase absoluta. Às vezes ele tem de fazer 25 quilómetros a pé para visitar aldeias, pessoas que tantas vezes não têm sequer nada para comer. ግን በጣም ተበላሽቶ ነው ያለው። እስከ አሁን ፈንጂም አለ ወጥየም እንትንም የብረት እንትን የሚወጣው ቡለትም አለ። ሁሉም ነገር እስከ አሁን ነው እዚህ ያለው። እስከ አሁንም ብዙ ሰላም ያለበት ቦታ አይደለም። ወታደሮች እዛ አካባቢ ነው ያለው። ህዝቡም ብዙ ቅሳነት ወይም ድማ ሰላም ያላገኘበት ቦታ ነው። ብዙ ድሆች ነው ያለው። ብዙ ምግብ የማጡ ከስድራ የተበታተኑና ያለው ከባቢ የቦርደር ኤሪያ ስለሆነ የሚጠበቀው ከመንግስት ወይ ድማ ከሌላ ገበርት ሰናይ ነው የሚጠበቀው እንጂ እሱ መጓጓዝያ የለም። እሱ በጣም ትልቅ ችግር ነው እዚህ ያለው። ብዙ ኪሎ ሜትሮች ነው የምንጓዘው። እዚህ እስከ 25 የሚሆነው ከባቢም አለ። በጣም ሩቅ ነው የምንጓዘው። ህዝብ ለማየት በጣም ሩቅ ቦታ ነው የምንሄደው። እዚህ ውስጥ ሆነ ወደ ላይ እየተኮሱ ዘንጎው ላይ ያለው ጣራ በሙሉ ተቀድዶ ነው ያለው። ሁሉ በኋላ ነው የተጠገነው እንጂ ይሄ ሁሉ የህዝብ ችግር ነው። ቤተ ክርስቲያኑም ጠዋሉ ወይም ዴስክስ የለውም። ይሄ ሁሉ የህዝብ ችግር ነው። ቤተ ክርስቲያኑም ጠዋሉ ወይም ዴስክስ የለውም። ወሕያውነት ጋር ምሕረት ጋር ዝመለአካው አምላከ ግሻው ለምቁር ዘይብሉ ጸጋ በፈረኻ ክንዛም ከንፍላውን ዘለይ ጊዜያ ክንዛሃለኻን No mundo em guerra, desde a Ucrânia ao Líbano, de Gaza a Mianmar e ao Sudão, por exemplo, há também conflitos esquecidos, conflitos que deixaram de ser notícia, como se as guerras tivessem um prazo de validade. Mas mesmo quando não se fala dessas guerras esquecidas, elas, no entanto, continuam a fazer vítimas, continuam a dividir comunidades, famílias, continuam a provocar sofrimento. É assim na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia. Nesta região onde falta tanta coisa a tanta gente, os padres, as irmãs, os catequistas são sinal de esperança, são sinal de que é sempre possível acreditar num tempo melhor. Ajudar esta igreja que está nas fronteiras, que está nas periferias, é ajudar de facto a construir também um mundo melhor. Todas as semanas
nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. CEPAC está preocupado que a aceleração na recolha de dados de migrantes dê falsa sensação de regularização. O Centro Padre Alves Correia, instituição portuguesa ligada aos missionários espiritanos, está envolvido na implementação do Plano de Ação para as Migrações em Portugal. As estruturas de missão que estão a ser criadas pelo país parecem uma boa medida para dar resposta aos milhares de dependências de processos de autorização de residência, atualmente em avaliação. O feedback das pessoas migrantes tem sido muito positivo, mas há preocupações. Vemos com alguma preocupação o facto de esta aceleração na avaliação destes processos, ou melhor, na recolha de dados para posterior avaliação destes processos, poder induzir uma falsa sensação de regularização quase automática. Portanto, aquilo que tem sido a nossa experiência no terreno é que algumas pessoas migrantes entendem que esta resposta que está a ser dada na estrutura de missão substitui aquela que era a avaliação feita dos seus pedidos de autorização de residência ao abrigo do chamado artigo 88 e artigo 89, que era feito aos balcões da AIMA. O ano de 2024 está quase a terminar, acabou o primeiro mês do último trimestre e já se olha para 2025. As organizações da sociedade civil enfrentam o desafio da sustentabilidade. O número de pedidos de apoio tem vindo a aumentar, a nossa capacidade de resposta está muito suportada na Igreja, dependemos muito pouco de fundos públicos, mas a verdade é que sentimos que não podemos deixar de dar esta resposta a muitas pessoas que, se não fosse o CEPAC e outras organizações como o CEPAC, estariam absolutamente desprotegidas, porque não são elegíveis para uma série de apoios devido à sua situação de ambiguidade, por estarem no limbo há tantos anos à espera que a sua situação documental se regularize. O Centro Padre Alves Correia é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1992 pela Congregação do Espírito Santo em Portugal. Tem a missão de apoiar a pessoa imigrante em situação de vulnerabilidade e a construir com ela um projeto de vida digna e feliz. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Luís Martins Ferreira, autor do livro O Torno e o Altar. Padre Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia e creio que será importante para quem nos está a ver e a ouvir que nos possa, mesmo que de forma muito breve, informar sobre o seu percurso de vida. O que quer dizer padre operário? O padre operário é isso mesmo, é um padre que opta pela condição operária. No meu caso, eu optei pela condição operária na área da metalurgia. Fui torneiro mecânico, fui fresador mecânico e fui-o, depois de uma experiência que eu fiz em França, em 1967, e fui-o até 2008. Nos últimos anos fui formador das áreas de torneamento e fresagem no Centro de Formação Profissional de Setúbal e depois, como toda a gente, se reformou. E agora partilha as suas memórias, todo esse longo percurso de vida. E onde é que nós encontramos essa decisão? Eu acredito que estava no seminário, a decisão de ser padre e, ao mesmo tempo, empregar-se numa fábrica. Quando eu acabei o seminário em 1967, estava para acabar, eu tinha decidido fazer um estágio não ligado propriamente à pastoral. Queria fazer um estágio no meio das pessoas, ver como
viam as pessoas, conviver com as pessoas, integrar-me numa realidade social concreta. Não pensava sequer em ser padre operário, nem isso me passava pela cabeça. Fui, aliás, convidado para ir para a França numa experiência de colegas do seminário que foram fazer um ano de trabalho à França e não tinha aceito por uma razão simples. O meu pai tinha uma fábrica de serração e eu, nas férias, trabalhava nessa fábrica, como é evidente. Entretanto, passa pelo seminário o padre José Buchou, que era o superior-geral dos Filhos da Caridade. E o padre José Buchou falou sobre, sobretudo, a vida comunitária. A vida em equipa, como ele chamava. Na altura estava em Coimbra, não é? Estava em Coimbra. E eu devo-lhes dizer uma coisa. Eu, daquela noite, não dormi. Percebi que era ali que eu queria ser. Era aquilo que eu queria viver. Eu queria viver em conjunto, em equipa. Ter um projeto comunitário. E, naturalmente, fui ter com o meu amigo Manuel Crespo e disse, olha, eu quero ir para a França, contigo. E fomos. E fomos para a França. Em 1967. Em 67. Recordo que as pessoas, às vezes, não se têm memória curta, nos anos 60, 1,5 milhão de portugueses fugiu de Portugal. Fugiu porque, ao termo, porque fugia clandestinamente. Imigração assalto. Não é? Assalto. O famoso assalto. E eu fiz essa imigração e, de repente, chego a Paris, começo a trabalhar com um trabalho muito duro, porque levantava às 5 da manhã, fazia 2 horas de metro, trabalhava 8 horas num ambiente muito ruidoso. E pronto, senti da carne o que era o trabalho operário. E um dia, em 68 de fevereiro, talvez, eu estava a meter lenha numa salamandra que aquecia a oficina. E, de repente, porque há uma coisa interessante, é que quando se trabalha num ambiente ruidoso, o nosso pensamento está sempre uma machada de cordéis ao pensamento. E devo-lhe dizer que aprendi a rezar no trabalho. No meio do barulho. No meio do barulho. E, de repente, eu senti que a minha vocação era ser padre operário. E pronto. E fiz tudo para o ser. E foi padre operário, é padre operário, agora está na Diocese de Setúbal, não é? Sim. Aliás, depois dessa experiência em França, nesses anos quentes de 68, 69, no início de 70, vem para Setúbal. Eu depois fui ordenado sacerdote em 1968, estive em Coimbra um ano, nasci em Santa Cruz, em 69, e depois voltei para a França, fiz uma formação profissional na área da fresagem, fresagem mecânica. E voltei para Portugal em 72. Comecei a trabalhar numa empresa de Cascais chamada Standard Electrical, que é uma empresa que tinha naquela altura 3.300 trabalhadores. A sua esmagadora maioria mulheres. Estive lá e, portanto, vivi o 25 de Abril a trabalhar na fábrica. Sentiu o que era a perseguição aos trabalhadores, sobretudo aos católicos? É assim, no outro dia um historiador de Setúbal, que é o Sr. Dr. Albérico Afonso, revelou uma coisa num livro, é que nos anos antes do 25 de Abril, os principais visados pela polícia política, pela DGS, eram os católicos. Os militantes da JOC, da LOC, padres, leigos, eram particularmente visados. Mais do que partidos políticos? Porque o Partido Comunista tinha tido um percalço, um dos seus principais dirigentes tinha sido preso e terá revelado o nome de outros e, portanto, estavam muito na retaguarda. Avancemos para os anos em que chega ao Barreiro, aqui Miguel, não é? Aí que trabalho é que foi? Acredito que um momento marcante na sua vida. Sim. Entretanto, a congregação
decidiu que eu devia ir viver para o Barreiro, para uma equipa que havia no Barreiro, na paróquia do Lavradio, e eu fui trabalhar para uma fábrica que ficava ali relativamente perto. Ia a pé para a fábrica, que era a Equimetal. Onde aconteceu uma coisa interessante, é que eu, quando fui para a Equimetal, havia pouco trabalho e pagavam-nos. E a partir da altura, quando veio uma vaga grande de trabalho, que eu até tive que fazer turnos e horas extraordinárias, deixaram de pagar. Fui eleito delegado sindical e empenhei-me com os meus camaradas na reivindicação de uma coisa que é básica, que é a retribuição do nosso trabalho, não é? Mas sentiu, de facto, o que é não receber a hora, ter ordenados em atraso? Sim. Nós, como vivíamos em equipa e que éramos três padres e não tivemos problemas de fome, mas havia pessoas da fábrica que passavam fome, porque havia lá casais. E quando terminou o processo, a empresa já nos tinha retido mais de 7 meses de salário, que é considerável, não é? Houve colegas que se suicidaram, houve um que morreu de ataque cardíaco. Era uma situação extremamente dramática. E a presença de um padre operário, nessas situações é diferenciada? Não, porque eu quando chegava... Eu aprendi isto com os velhos militantes operários. Um bom militante operário tem que ser competente, tem que ser responsável. Se quer ter, digamos, ascendência sobre os outros, tem que ser um bom profissional. E eu fiz sempre por ser um bom profissional. Portanto, nunca tive assim nenhuma reação negativa por parte dos companheiros de trabalho. Estávamos sempre bem. Acredito que até mesmo positiva nesse sentido. Sim. Padre Luís Martins Ferreira, e é possível ser profissionalmente competente, como diz aqui neste livro, mesmo a fazer bombas? Sim, isso foi uma coisa que me marcou, marcou-me para o resto da vida. Porque eu, a certa altura, nessa altura em que nós não recebíamos salários, a empresa começou a fazer bombas que pesavam cerca de 20 quilos, em que eu tinha que torrear um furo toleranciado para a guerra ir ao Iraque. E eu ficava sempre muito mal disposto. Muito mal disposto. Ninguém podia chegar ao pé de mim. Eu tinha a sensação de que aquilo que eu estava a ter nas mãos naquela altura ia para a guerra para matar. E até aí, eu um dia disse ao chefe Monteiro, que aliás era uma pessoa que me tratava com muito respeito, o chefe Monteiro disse-lhe: olha, chefe, não me bota a pedir para eu fazer isso. Porque até problemas de consciência tenho. Sr. Luís, problemas de consciência todos nós temos. E via as bombas partirem para um país e para o outro? Sim. Estas bombas eram, depois de cheias de explosivos, terminadas, eram embarcadas em Setúbal, o barco da frente ia para o Irão, o trás ia para o Iraque. As mesmas bombas. Alimentavam a guerra, de facto. Alimentavam a guerra. Nesse ponto do globo. Padre Luís, e que experiência foi essa também que passou, que infelizmente muitos trabalhadores passam de ser despedidos? Eu fui despedido de uma forma extremamente injusta, porque no dia em que eu fui despedido parti um dedo a trabalhar. E à noite tive a informação que tinha sido despedido. Eu, numa exposição que fiz às entidades responsáveis, acusei a administração de estar a fazer perseguição religiosa. Eles não gostavam que o padre tivesse as posições que tomou. E acabei por aceitar a rescisão, a indenização e o despedimento, e pronto, mas senti-me injustiçado, porque fui o único trabalhador da minha oficina
que não foi, que foi despedido. Foi o único. Depois, e a última fase da sua vida, no mundo empresarial, foi formador do Instituto de Formação Profissional, não é? Fui. Depois fui para formador do IFP, no Centro de Formação Profissional de Setúbal, nas áreas do torreamento e da fresagem. Estive lá desde 1990 a 2008. Passaram pelas minhas mãos centenas de formados. Foi um trabalho que eu gostei muito. Mas pronto, depois chegou a reforma. Chegou a reforma, exatamente. E o nosso tempo está a chegar ao fim também, infelizmente. E quisemos de facto apontar para os vários momentos da sua rica experiência, que tem como muito positiva e acredita que o ser padre é uma dimensão enriquecida com o ser operário. Sim, sim. Eu vou ler aqui uma coisinha que está aqui Sintetiza. no livro que responde à sua pergunta. Sim. Eu sei, por experiência própria, vivida, o que é ter mais mês do que salário, o que é viver mais de um ano com muitos meses de salários e atraso, o que é o drama de um dia para o outro ficar no desemprego. Foi neste mundo de trabalho que eu procurei servir Jesus Cristo e anunciar o seu Evangelho de salvação, que é vivido por cada um de nós na solidariedade dos irmãos, construindo uma sociedade que luta pela justiça, pela fraternidade e pela paz. Padre Luís Martins Ferreira, obrigado pelo seu percurso de vida partilhado e por ter, eu é que fico muito grato, está bem? e por ter contactado com tanta gente positivamente. Muito obrigado por ter estado aqui no programa. Eu é que agradeço. E antes de terminar, recordo que pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1 em agência.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, seus